Leandro Carnal é um professor historiador brasileiro, natural de São Leopoldo, foi professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, até abril de 2020. É especializado em História da América, escritor, palestrante e apresentador de TV. Parte do seu repertório é Teatro da Fé, 1998, Todos contra Todos, O ódio nosso de cada dia, 2017, O que aprendi com Hamlet, 2018, O dilema do porco-espinho, 2019. Entre sarcasmos e eu avisei, Karnal coloca tudo que aprendeu com a leitura de Hamlet ao longo de anos nessas páginas também divididas em 5 atos. Uma vez escrita, a literatura é reapropriada de forma dialética com a intenção original do autor. Existe o eu que lê, o ele que escreveu e o nós que é o resultado da leitura. Um triângulo amoroso entre ele, eu e nós. Karnal se refere a Shakespeare como um gênio inúmeras vezes ao longo de seu livro. O meu Hamlet, como ele chama, surge a partir do gesto dialógico que não pertence a quem leu nem ao próprio autor que não viu quem lê. Aqui ele cita Edmund Wilson, um crítico norte-americano, dizendo que nunca 2 leitores leram o mesmo livro. O meu Hamlet não é o seu Hamlet não é o meu, e nesse diálogo o Hamlet de Shakespeare morreu com ele. Karnal traz os 3 leitores de Alberto Mengel, escritor e ensaísta argentino-canadense, o viajante, a torre e a traça. O viajante é como Dante, da Divina Comédia. O príncipe dinamarquês, Hamlet, nos leva em sua jornada paralelamente com os ocorridos. Assim como o próprio protagonista viaja, amadurece e volta a outro. A torre surge de uma expressão do século XIX, de Charles Saint-Beuve, Torre de Marfim, que é o isolamento reflexivo que nos leva a questionamentos como ser ou não ser. Não existe negatividade no isolamento reflexivo, apenas vontade de pensar melhor. A traça é o devorador de livros, glutão de histórias. Hamlet também é um devorador de livros, como veremos ao longo da análise. Diz aqui que é fácil viajar para a Torre de Marfim, mas difícil evitar ser o leitor traça, o buraco negro de que não escapa nem a luz da poesia. Ousando acrescentar um quarto leitor, o leitor-ator, Karnal se coloca dentro da peça como se virasse o próprio protagonista. Diferente da traça, que devora o conteúdo, por ser palavra após palavra, o ator se apaixona por Ofélia, se vê traído por amigos, sente nojo e raiva de Cláudio, sente a dor da perda. O moralista leria em Hamlet a humildade, mas como nosso autor não é bobo nem nada, Karnal diz: aprendi o que ele falou e ensinou, aprendi o que ele nunca imaginou ter dito e aprendi a ser o diálogo do gênio, do passado, com o cotidiano tosco e linear do meu presente. Tentar não ser um Cláudio, nem um Polônio, e mais conscientemente não ser um Hamlet. Karnal afirma também que, blasé, Hamlet não se importaria se você quisesse aprender algo com ele, ou dele, tanto faz. Hamlet sabia que todo aprendizado, além de subjetivo, é passageiro e parcial e belo em sua brevidade. Karnal chama seu primeiro ato de O governo é fruto da sociedade que é governada, e aqui mergulhamos na trama. Karnal introduz um punhado de personagens, como Bernardo e Francisco, Marcelo e Horácio, e a própria Elsinor, a cidade portuária. O espectro é citado pela primeira vez, já descrito com as vestes de guerreiro, armado por inteiro. Ao longo da descrição, deixa claro que os personagens identificam as semelhanças do espectro com o falecido rei Hamlet, e é aqui que Karnal começa seus questionamentos e análises históricas em relação à tragédia de Shakespeare. O autor explica como espíritos eram interpretados na antiguidade. Acreditava-se que os espíritos ou eram emanações diabólicas vindas por ordem infernal para constranger, confundir ou atormentar os vivos, desviando-os do caminho da salvação, ou seriam manifestações permitidas por uma ordem divina, talvez até como arautos de Deus, a anunciar ações e eventos. Considerando Walter Benjamin, Karnal coloca que se as pessoas no tempo de Shakespeare discutiam fantasmas, é porque neles acreditavam. E assim, fala da inovação de Shakespeare e a sua constante genialidade em apresentar o espectro de forma humanizada, semelhante à sua essência de quando era vivo. Logo após apresentar diversas referências a fantasmas ao longo da história da vida real, Karnal aborda um tema polêmico e narra os acontecimentos de dentro do castelo real. Apresenta Cláudio e Gertrudes, cita a delicadeza do tópico casamento entre cunhados na história Tudor e o tabu judaico-cristão.
Segue narrando a história complexa da dinastia Tudor e as idas e vindas matrimoniais, consumações e herdeiros legítimos. Quando retoma a peça, apresenta Laertes, cita Polônio e entra com Hamlet e seu amargor logo de princípio. Karnal coloca em pauta a lógica de Hamlet na essência e na aparência. Ele afirma que nada entendia de parecer, que era mais do que encenação, que seu luto devia, sim, passar, e que seu choro, traje e comportamento talvez fossem apenas cena. E deixa o questionamento para quem o lê. Seria aqui o primeiro indício de que tudo sempre foi encenação do protagonista? Karnal aborda rapidamente o primeiro monólogo de Hamlet e suas insinuações suicidas, sobretudo ser corrupção e podridão, mas foca nos sentimentos de Hamlet em relação à mãe Gertrudes. Karnal aborda a misoginia na representação de mulheres na peça pela primeira vez aqui, com a fala de Hamlet: fragilidade, teu nome é mulher. Em relação à mãe, aqui questiona e aponta os sentimentos de Hamlet sobre a paixão de Gertrudes, sobre seus desejos e como ele entende a inconsistência como uma propriedade feminina. Quando Karnal coloca que duas indicações da fala de Hamlet são misoginia e dor edípica, não fica claro sobre quem Hamlet nutria dores edípicas. Abre-se interpretação para além. A fascinação e obsessão pelo pai falecido seria uma relação edipiana? Seguindo, Karnal diz: toda misoginia nasce da fragilidade masculina, logo após dizer que entende Hamlet, apesar do príncipe estar errado. O autor apresenta a trama secundária, o núcleo familiar de Polônio e seus dois filhos, Laertes e Ofélia. Apresenta a relação controladora de Polônio sobre os filhos, como pretende espionar Laertes enquanto o filho está na França, e aqui Karnal levanta a preocupação de Polônio de que o filho seja um reflexo de si na juventude. Afinal, o fruto nunca cai longe do pé. Polônio duvida da educação que dera ao filho. Em relação a Ofélia, a leitura de Karnal mostra a dominação do pai sobre todas as ações da filha, o controle sobre seu futuro e as expectativas sobre ela. Karnal começa aqui a destilar informações sobre o Estado e corrupção a partir da fala de Marcelo, há algo de podre no reino da Dinamarca. Explica também que o tema principal da peça é a política, que é a junção da vida íntima das famílias e suas práticas públicas e decisões de Estado. Filosofando sobre Cláudio, Karnal se pergunta: Cláudio é o governo, o Estado, a Dinamarca que está em jogo, ou é um comportamento social do qual também faz parte? O autor levanta a comparação com um governo nazista, mas fica a vala entre uma monarquia ficcional e um sistema fascista cujo parlamento foi eleito pelo povo alemão. Karnal coloca que o desvio não provém de religião, pois afirma que nações continuam corruptas ao redor do mundo, mesmo envoltas em religiões e crenças diferentes. O autor não apresenta fontes para suas afirmações sobre as corrupções sistêmicas dos países citados. Entre o improvável encontro de alma penada e vivos, Karnal diz: se aquele fosse mesmo o pai dele, considerando também uma interpretação de que o espectro pode não ser o espírito perambulante do rei falecido. Entretanto, assumindo que o fosse, o príncipe dinamarquês se entrega de corpo e alma a um juramento pela vingança. Vangloriando e enaltecendo o rei, além de pai, Hamlet apresenta sua idolatria ao falecido, o amor paterno incondicional. Utilizando de elogios similares, menores, porém mais íntimos, para Horácio, Karnal apresenta a amizade verdadeira, que mais à frente coloca como um pleonasmo. Entre os dois jovens, assim como cita Harold Bloom na descrição de Horácio, ele funciona como uma parte nossa ao lado do príncipe. Aqui surge um contraponto com o leitor-ator, pois se Horácio é a nossa parte ao lado do protagonista, somos opacos e sem traços de personalidades notáveis. Mas, se somos leitores-atores, somos o próprio Hamlet. Por meia dúzia de páginas, Karnal divaga entre amor paterno e amizades fraternas. Horácio aqui apresenta o cético racional que se assusta com a estranheza da aparição e do juramento que fazem ao espírito. E Karnal traz outras referências e metáforas para explicar a frase icônica: há mais coisas no céu e na terra do que pode sonhar a tua filosofia. Entrando no segundo ato, Polônio continua com as desconfianças sobre o filho que viaja, continua controlando os flertes de Ofélia sobre Hamlet, e sobre isso, Polônio interpreta a loucura de Hamlet como consequência de seu amor a Ofélia, que não está sendo correspondido como esperava. A segunda cena do segundo ato é cheia de sutilezas, é feita em discursos e longas falas,
conteúdo virado em arte e palavras bem encaixadas. Começam os jogos de poder propriamente ditos. Os amigos de longa data viram vassalos para questionar a sanidade de Hamlet e suas intenções. Karnal diz: irmão desconhece irmão, e o amigo de ontem é o adversário de hoje. Cláudio e Polônio estão mexendo os respectivos pauzinhos para lidar com a insanidade de Hamlet. Entre longos parágrafos sobre bajulação e máscaras, Karnal reitera que Polônio servirá ao poder, seja este de Cláudio, Hamlet ou qualquer outro. Toda a verdade falada por Hamlet é baseada em sua loucura. Karnal coloca que para atingir a consciência hamletiana é preciso apenas dizer o que as coisas são como elas são. Da mesma forma que precisamos dos hospícios para imaginar que se estamos fora deles, não somos loucos. Em nenhum momento Hamlet mente, mas brinca com as próprias palavras, até mesmo como Polônio faz em sua bajulação, para que seja interpretado como quer que seja. O que está lendo? Palavras, palavras, palavras. Karnal vai apresentando ao longo do seu livro diversas comparações com a modernidade e contemporaneidade líquida entre bajulações e interpretações. Hamlet se apropria de uma loucura para enxergar o que não se vê, mas está ali, para chegar ao fundo das questões, para ver o que quase ninguém é e o que parece ser, inclusive o próprio príncipe Hamlet, pois não está de fato louco. A comparação seguinte vem de Maquiavel e Jesus. O primeiro diz que o político deve parecer e não ser, e o segundo classifica como erro viver para impressionar olhos alheios mais do que perceber a sinceridade do próprio coração. Karnal também enaltece a deliberação e a consciência de Hamlet sobre os próprios sentimentos românticos e luxuriosos como se os sequer sentisse. Por 3 páginas, Karnal dialoga entre amizades e relativismo. Mesmo com todo o conhecimento que tinham um do outro, entre Hamlet e seus 2 colegas Rosencrantz e Guildenstern, toda a intimidade e história, a amizade tinha um prazo de validade. Se Hamlet era o mais consciente dos personagens, Shakespeare era um dos mais conscientes autores do seu tempo e de todos os outros. Acrescentar à metalinguagem artística uma peça dentro da peça foi toque genial e prático de um leitor-ator, como Hamlet o é, para entregar à trama o drama necessário para chegar à resolução. Hamlet utiliza dos elementos artísticos da trupe itinerante para chegar onde precisa com suas teorias. Porém, o príncipe se questiona de sua covardia de estar se aproveitando dos artistas recém-chegados para concluir seus objetivos. Aqui Karnal dialoga com todos os questionamentos do protagonista, assim como a sua fala: se cada um for tratado como merece, quem é que vai escapar do chicote? O autor continua: no momento em que apenas uso o rótulo, perco a chance de ver engenho e arte. Tanto a maestria pode estar presente no indivíduo detestável, como a mediocridade pode aflorar no mais engajado lutador dos direitos. Não é o indivíduo, mas seu talento que deve ser reconhecido e bem tratado. Concluindo, a arte pela arte, sem enxergar o artista fora desse espectro de produção. No terceiro ato, Hamlet chega ao seu máximo de consciência e podemos dizer de lucidez, e faz seu famoso monólogo, ser ou não ser. Karnal diz que o turning point da peça é o ato 3, o grande momento de todas as personagens. Hamlet não só revira a própria consciência no monólogo, como revira a da mãe na cena do quarto, e torna-se aqui um assassino do seu quase sogro. Karnal, de seu ponto de vista, cita que uma das características da depressão como doença é a paralisia física e psíquica. Uma letargia quase completa é um efeito dramático da depressão grave. Fala que Hamlet não era depressivo, sim vivia uma tristeza, o luto pela morte do pai e o incômodo pelo casamento rápido da mãe com o tio. Hamlet está triste e por isso é representado usando preto, mas, provavelmente, segundo Karnal, um psiquiatra não daria remédios fortes a Hamlet. Karnal questiona uma das frases ditas por Hamlet: a consciência nos torna covardes. Mas por quê? A coragem é intensa e frequente para quem desconhece os riscos. Desconhece os riscos aquele que pensa pouco, ou que pensa estando cego por emoções. Assassinos são bons reis e apaixonados. O bom protagonista se torna um assassino eficaz. Todas as personagens apresentam inconstâncias e não são homogêneas. Têm sentimentos genuínos e gestos de maldade. Shakespeare humaniza suas personagens constantemente. Sobre o monólogo Ser ou Não Ser,
Karnal se apega à dualidade entre acreditar em Deus, mas não seguir os preceitos divinos. Entre a ideia maquiavélica de esperar e obter o melhor e ter perdão divino, Hamlet ignora as duas. O monólogo está intrínseco na consciência, aquela mesma que o torna covarde, e assim vai além de cogitar a morte e o que pode vir depois, mas também se mantém consciente do que é estar vivo num mundo corrompido e corrupto. Karnal aborda, em dois momentos diferentes, as relações entre as mulheres na peça com o restante dos personagens. Aqui, especificamente, Hamlet está interferindo no casamento da mãe, questionando-a sobre como ousou ela se deitar com o cunhado, controlando-a, suplicando e exigindo que a mãe não volte a se deitar com o rei. Hamlet tem uma postura agressiva em relação aos desejos, que ele assume que a mãe possui. Em momento algum ele pergunta a Gertrudes o que ela realmente quer e sente, apenas a importuna e pressiona. Karnal coloca também que Gertrudes estava envolvida com Cláudio antes mesmo da morte do rei Hamlet, mas que foi omitida da trama de assassinato do primeiro marido, poupada assim da culpa. Em seguida, Karnal volta-se para Ofélia, inocente, virtuosa e apaixonada por Hamlet, mas completamente guiada pelas vontades do pai, controlada pelas expectativas de homens sobre ela. Ofélia não é páreo para Hamlet. O príncipe se torna cruel e vulgar em relação a ela, fazendo jogos de palavras e subjugando sua inteligência e também usando da paixão que ela nutre por ele. Em compensação, Hamlet toma a sexualidade da mãe como exemplo e assume assim que Ofélia seria como ela. Se uma mulher adulta é devassa e se entrega à sua vontade, todas assim o fazem. Porém, com a morte de Polônio e a ida de Hamlet para a Inglaterra, Ofélia perde sua sanidade, perde sua noção e se vê sem rumo, levando-a à morte. O jogo de palavras anda em paralelo com o jogo de poder no começo do ato 4. Hamlet, abalado e claramente alterado com suas próprias ações, precisa lidar com o rei, as acusações e os velhos amigos. Karnal traz as referências da história da Inglaterra e seus governantes quando mortos. Karnal faz uma comparação, um paralelo paradoxo entre os três príncipes, o pequeno príncipe de Saint-Exupéry, o grande príncipe de Maquiavel e o próprio príncipe Hamlet de Shakespeare. O primeiro não possui ambiguidades, está sempre onde fala, não faz jogos e é direto. Já o príncipe de Maquiavel é pensar poder sem passar pelo idealismo. Não se é, apenas necessita aparentar, pois é o que convence a maioria. Hamlet é os dois e nenhum, é o equilíbrio, é o diálogo das aparências, o jogo de palavras com as necessidades genuínas de seus sentimentos. Hamlet não busca o poder político, mas busca seus objetivos por trás deste, de maneira teatral, insana e metódica. No próximo monólogo, sobre o que é ser um homem, nos milhares de pensamentos de Hamlet e nas diversas outras interpretações de Karnal, conclui-se que a razão é o que difere um homem da besta. Porém, o excesso da razão torna Hamlet inato, procrastinador das próprias ações. O que seria considerado prudência, a virtude que é pensar para evitar inconveniências, se torna um vício de inação. Pensar o próprio pensar paralisa Hamlet ante a covardia e a grandeza. Assim como Hamlet entra em monólogos sobre o próprio pensar, Karnal atribui parágrafos inteiros a fatos e conteúdos que não levam a outra conclusão, senão apenas o que ele pensou enquanto escrevia. Por exemplo, foi-se de bestialidade e inércia para a genialidade de Levi ao narrar a barbárie do Holocausto, e logo em seguida volta à fragilidade feminina colocada na peça, ao feminismo que não era parte da vivência de Shakespeare e à crítica à contemporaneidade em que muitos permanecem com a ideia de que a fragilidade é natural do feminino. Laertes é comparado com Aquiles e a situação toda é colocada como uma justiça de Talião. Porém, Cláudio defenderia a si mesmo e seus atos, enquanto Laertes de fato busca vingança sobre a morte do pai, assim como Hamlet. Com a entrada da tragédia sobre a morte de Ofélia, Karnal introduz diversas obras que foram baseadas e inspiradas na fragilidade, loucura e morte de Ofélia. Ainda na morte de Ofélia, seja ela acidental ou suicídio, Karnal coloca em pauta os sentimentos de Gertrude sobre o acontecimento, mas não questiona a legitimidade dos fatos, apenas relata como a própria personagem se coloca como a observadora da morte da jovem. Aqui são introduzidos dois novos personagens, os coveiros. Existe mais consciência e lucidez no coveiro do que no próprio Hamlet, mesmo não o reconhecendo em primeiro momento.
Falam sobre a brevidade da vida, enxergam o que os outros não veem e dialogam a realidade jurídica por crítica social e intelectual. A lei não é igual para todos, e Shakespeare traz à tona esse discurso pela boca dos coveiros, criticando a realidade inglesa ao seu redor sem censura. Numa abordagem sobre simplicidades, Karnal coloca: o coveiro não era fiel a Hamlet, mas sua simplicidade, seu conhecimento de brevidade e enfermidade de vida eram indisputáveis. A frieza de Hamlet aparece claramente quando o príncipe conta sobre a morte dos dois ex-colegas de universidade. Hamlet despreza a vida dos dois e exerce uma arrogância social e política logo após ter recitado um monólogo sobre brevidade de vida e amor. Aqui Karnal coloca a vilania do herói em pauta. Cláudio, o vilão típico, matou um. Hamlet, nosso herói, matou muitos mais. O resto é silêncio, como são as semelhanças nos finais de Shakespeare. Karnal coloca títulos das peças e suas similaridades com Hamlet. Retomando a grande pergunta, o que aprendeu com Hamlet? Karnal se dispõe a olhar todas as idas e vindas da peça, do amor reprimido ao assassinato planejado, a brevidade da vida e a morte precoce, declara que aprendeu a pensar, a sair da nós para a vastidão do jogo político, a ser livre e lidar com seu maior obstáculo, ele mesmo. Hamlet ensina a morrer e a evitar a morte, ensina a buscar vingança e suas consequências. No fim, seremos como as caveiras, em imenso, denso e profundo silêncio.